diz a seguir que estava próxima a Páscoa. E muita gente do país está a subir a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá está a tal coisa da idolatria. O Deus ídolo tinha-lhes incutido de que tinham para fazer aquelas práticas rituais para se purificarem. Isto é da idolatria pura. Todas as práticas rituais religiosas é idolatria pura. Penso que daí que resulta alguma coisa boa. Não resulta, é sempre só perversão. A gente cada vez se descria mais. Quanto mais religioso, mais descriado, do ponto de vista humano, na sua dimensão humana. Porque o religioso é a alienação total. Entretanto, os sumos sacerdotes e os fariseus voltam eles a protagonizarem agora a decisão do Conselho de Estado. São como que os executores. Os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem de que se alguém soubesse onde ele estava, está a referir-se a Jesus, mas eles nunca dizem o nome, o indicasse, portanto, o denunciasse para eles o prenderem e o matarem. Porque não o queriam matar de qualquer maneira. Tinha de ser daquele tipo de morte que o assassinado ficasse maldito para sempre. E esse tipo de morte, segundo a lei deles, que vem de Moisés, segundo eles, diz que esse tipo de morte que torna maldito quem a sofre era a cruz. Portanto, porque para matar, assim sem mais, era muito fácil, mas eles não queriam essa morte vulgar, queriam uma morte que tivesse uma força simbólica enorme no contexto cultural bíblico, que é o contexto sempre deles, que ainda continua a ser o contexto das igrejas, que estão na prossecução do judaísmo, que são hoje as chamadas igrejas cristãs, do Cristo mítico, não de Jesus, este Jesus da história. Tinham dado ordem que se alguém soubesse onde ele estava, o indicasse para o prender. E depois acaba aqui o capítulo 11 com esta afirmação e entra o capítulo 12, que eu vou permitir-me a entrar um bocadinho nele para, a partir dele, entendermos melhor o imediatamente antes, o que acabamos agora de conversar. Isto, no século XXI, a gente acaba por estar a entender Jesus como nunca ninguém antes, das gerações anteriores, mesmo as mais próximas no tempo, puderam entender Jesus. Porque o desenvolvimento social, cultural, torna hoje possível, e também da mente, torna possível, e também da investigação histórica, torna possível a gente a entender. E é por isso que, mesmo a partir de narrativas que estão datadas do século I, elas ganham outra dimensão e outra força, outra luz, outro impacto no século XXI. Porque se escutadas, interpretadas a partir do desenvolvimento, sobretudo do desenvolvimento da perversão, do perverso, do idolátrico. Porque nunca a idolatria foi tão longe como está no século XXI. Nunca o institucional foi tão longe como está no século XXI. Nunca esteve tão organizado e tão cientificamente organizado como está no século XXI. Portanto, nunca a mentira, o assassínio institucionalizado foram tão longe como no século XXI. Nunca se matou tanto como no século XXI, a nível de, digamos, institucional. Nunca se produziram tantas vítimas como no século XXI. Porque o institucional está refinadíssimo, está organizadíssimo, cientificamente organizado, tem ao seu serviço os melhores cérebros, a quem paga bem, que se lhes vendem. É horrendo.
Portanto, nós hoje estamos em condições de entender Jesus e de sermos outro Jesus. Se calhar no século XXI é mais difícil sermos outro Jesus do que no século I, no pequeno país de Jesus. É mais difícil hoje ser outro Jesus, em masculino, em feminino, homem ou mulher. Sermos outro Jesus, porque o institucional está muito mais sofisticado, está muito mais desenvolvido. Felizmente também está mais desenvolvida a investigação sobre Jesus, o seu ser, viver, atuar. E a gente, no século, entre aqueles anos 28 e abril do ano 30, e a gente agora transporta para o século XXI e ganha outra dimensão. E é percebido, compreendido, entendido no coração, pela inteligência cordial, é entendido e nos cativa tanto, nos empolga tanto, que a gente faz implodir tudo o que é contrário, que é o oposto, a antípoda dele, para que só ele emerja e em nós resplandeça, brilha. E portanto nós nos tornemos também simplesmente humanos e a desenvolvermos-nos na história de dentro para fora, nesta dimensão, nunca da outra, nunca mais da outra. E também no século XXI, nunca como no século XXI, esta transformação, esta mudança de ser, de viver e de atuar é tão empolgante, embora tão arriscada. Nunca foi tão arriscada. E se calhar tão solitária por quem a protagoniza, por quem a história está a protagonizar no século XXI. E então entramos um bocadinho no capítulo 12, porque diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro. Agora já um novo rosto. Cá está, 6 dias antes da Páscoa. Já está da tarde. E Jesus vai ser assassinado na véspera da Páscoa. Portanto, se aqui se contam 6 dias, é ao 5º dia que Jesus é assassinado na cruz. Por isso esta semana é a semana, a última semana é uma semana tremenda. É um rodopio constante, depois para levar à prática, para executar aquela decisão do Conselho de Estado. É um rodopio tremendo. E atuam rapidamente e em força, em poder. Digamos que mobilizam todos os meios e vão conseguir, inclusivamente, a cooperação do grupo dos 12, dos que andam mais próximos de Jesus. Vão conseguir a sua cooperação, a sua colaboração absolutamente decisiva para poderem prender Jesus. Eles vão denunciar onde é que Jesus está clandestinamente, para poderem prendê-lo e logo o maniatarem, portanto, e maniatado o julgarem sumariamente nos seus tribunais e finalmente executarem a sentença que já estava dada neste Conselho de Estado, que era matá-lo e matá-lo na cruz do Império, para ele ficar maldito para sempre. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro. Portanto, agora já como sinal. E então há lá um jantar de vida, não um jantar de luto, há um jantar de vida, plenitude de vida. Cá está Marta, servia. Lázaro é um dos que estão com ele à mesa. Marta a servir é o executivo. Ainda é o executivo. Não está a entender nada de Jesus. Ela agora nem está a entender nada do novo Lázaro. Não está a entender nada. Ela continua no executivo. Ela está ao serviço. Vai também contribuir para que Jesus seja assassinado. É horrendo. Porque não fez implodir o institucional. Continua a ser o executivo. Já vamos perceber.